todos, bem-vindos a esta casa, ao Centro Pastoral Paroquial Nossa Senhora da Piedade. Enquanto diretor do João Notícias de Orem, para nós, obviamente, é uma honra poder participar neste trabalho que foi desenvolvido durante o período pandémico, e disso mesmo falará daqui a pouco o Padre Armindo Janeiro, com o impacto que terá naturalmente e sobretudo pela grandeza da investigação que foi feita e por tudo aquilo que representa para todos nós aqui presentes este trabalho. E por isso, o João Notícias de Orem, com muito gosto, próximo de comemorar 89 anos de existência, está solidário com esta causa, obviamente, e ao mesmo tempo, com todo o gosto, abraçamos também esta oportunidade para poder mais uma vez colaborar com a paróquia neste caso. Então, nós íamos começar o nosso programa desta noite e íamos começar precisamente com um momento musical. O Xavier Costa, para começar. No seguimento do nosso programa, seguimos com a intervenção do nosso vigário, da nossa vigaria, o Padre Joaquim Batista. Então, muito boa noite. Apenas para vos dirigir uma palavra de saudação neste encontro, que é o coroar de uma iniciativa da Vigararia de Orem, a quando do ano missionário. Portanto, é uma atividade de âmbito vicarial e, por isso, como vigário, não gosto muito da palavra, mas nem da palavra vigário, nem da vigararia, muito menos da vara. Mas são termos técnicos e também não fazem grande moça. O importa é a missão que somos chamados a desempenhar.
Portanto, queria dirigir-vos, de facto, uma palavra de saudação neste encontro. É para nós uma honra e uma alegria ter-vos presentes e permitam-me que sublinhe de modo especial o nosso Bispo, o Sr. Dom José. É a primeira vez que participa numa ação da nossa Vigaria de Ourém e vão ser mais, com certeza, e muitas mais. Aliás, já temos uma marcada, agendada, 7 de junho. Os meus colegas, se calhar ainda não sabem, foi comunicado há pouco tempo. Vamos ter o Sr. Dom José na nossa reunião de padres da Vigararia, no dia 7 de junho. Está marcado isso. E, portanto, a presença do Sr. Dom José, como Bispo da Diocese, é sempre estimulante para nós. Aliás, não há igreja sem bispo, toda a gente sabe isso, não vale a pena entrar agora na teologia. E, portanto, uma saudação muito especial para o Sr. Dom José, também para o Sr. Presidente da Câmara, que nos acompanha nas nossas iniciativas do modo habitual, e ao Sr. Engenheiro Carlos Batista, que patrocinou a edição do livro que hoje estamos a apresentar. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença e pelo contributo que deram, de facto, a esta iniciativa. Depois desta saudação, permitam-me também uma palavra de acolhimento. A gente, quando fala de acolhimento ou quando recebe alguém em casa, normalmente recebemos no hall de entrada, não é? E depois, se a pessoa é de confiança, a gente abre-lhe as portas, chama-a para dentro e vai-lhe explicando, vai-lhe mostrando a casa. Então, é um bocadinho isso, mas espero não demorar, que eu vou tentar fazer agora em relação, não a esta casa, a este edifício, o Centro Pastoral da Paróquia da Senhora da Piedade de Ourém, mas em relação à casa, se podemos dizer assim, que é a nossa vigararia. Estamos a falar de uma população na ordem das 32 mil pessoas, está dividida em 14 paróquias, todas do Concelho de Ourém, mas o Concelho de Ourém tem mais, que pertencem, estão integradas noutras vigararias. Somos uma vigaria que está aqui no limite da Diocese, confina com 2 dioceses, a de Coimbra e a de Santarém. E há um sítio estratégico na nossa vigararia em que os 3 bispos, de Leiria Fátima, o de Coimbra e de Santarém, podem estar a conversar uns com os outros, cada um na sua diocese. O Sr. Dom António esteve lá ainda não há muito tempo. É na paróquia de Formigais. As paróquias são diferentes, naturalmente. Temos uma paróquia que é capaz de nem chegar a ter 400 habitantes. Não é, David? Pareirinhas. Formigais. Anda por aí. Não chega, ele diz que tem feito muitos funerais. E temos a maior, que é esta, da Senhora da Piedade de Ourém. Se a juntarmos à Senhora da Misericórdia, lá em cima nos castelos, temos uma população na ordem dos 14 mil, estas duas, que constituem a cidade de Ourém. Depois temos outras, agora vou puxar a brasa à minha sardinha. A seguir a estas duas são as maiores, temos a Freixenda, onde eu sou pároco, mas não tem assim muita gente, 3 mil e tal. As outras são todas mais pequenas. Portanto, 14 paróquias. Estão ao serviço destas 14 paróquias 7 párocos, um administrador paroquial e temos também a presença de 3 padres jubilados que também dão o seu contributo, a sua colaboração, de acordo com as suas capacidades, não é? Porque se estão jubilados é porque já sentiam o peso dos anos ou os achaques da idade. Mas pronto, dão uma colaboração às vezes muito prestimosa. Agora, esta vigararia está aqui mesmo nas Barbas de Fátima e é uma vigararia que está entregue aos cuidados de Nossa Senhora. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas desta vez pensei um bocadinho e vi que destas 14 paróquias, 12 têm como padroeira a Nossa Senhora. A Senhora da Piedade, a Senhora das Misericórdias,
a Senhora do Rosário em Albritel, a Senhora da Purificação em Ceiça, e depois, dando a volta, a Senhora da Purificação, que está também no Olival e na Freixenda. Depois temos a Senhora de Fátima, que está em Caxarias, está no Cercal. E temos a Senhora do Rosário, que está em Albritel, né? E temos a Senhora da Natividade, que está em Rio de Couros, e a Senhora do Rosário de Fátima também na Ribeira do Fárrio. Não sei se deixei alguma atrás. Há duas, uma que tem o São Vicente, que é Formigais, e outra que tem o Santo António, que é o Casal dos Bernardos. O Urqueira tem Nossa Senhora da Piedade, exatamente como aqui. Como? A Toguia já é a mesma igreja, mas está noutra circunscrição. Está na Vigaria de Fátima. Bom, então, isto para nós é também uma bênção, não é? A presença de Nossa Senhora como padroeira. A mãe puxa sempre pelos filhos, e se na nossa diocese tem havido e continua a haver vocações, não tantas hoje como há umas décadas atrás, mas houve muitas vocações, com certeza que a devoção a Nossa Senhora bem arraigada no nosso povo terá contribuído para isso. Então, estamos aqui na apresentação deste livro, Testemunhas da Palavra, Orém, Terra de Missionários e Missão. É o evocar da memória daqueles que se consagraram como testemunhas da palavra. Muitos deles foram pelo mundo fora anunciar a palavra. E é para nós sempre gratificante poder evocar a sua memória e olhar para o seu percurso de vida e também para o seu testemunho de vida. O livro é feito muito à base do testemunho de viva voz da maior parte deles, dos que estão vivos naturalmente. Dos outros há referências e é sempre importante. Para nós é um estímulo olhar para aqueles que se consagraram, entregaram, e para nós e para as nossas comunidades apresentar estas referências, estes modelos, é importante. A gente nunca sabe como é que Deus lança a semente da vocação nas crianças, nos adolescentes, nos jovens ou até adultos. Mas o testemunho dos outros me parece que é uma porta aberta para a semente da vocação. Por isso, este livro foi pensado também nessa perspectiva. Não só como homenagem daqueles que, de facto, entregaram a sua vida ao anúncio do Evangelho, mas também como instrumento pastoral, instrumento de ação pastoral, difundindo a história, o percurso de vida e o testemunho destes tantos. Pode ser que daí surjam mais alguns. É essa a nossa esperança, é a nossa confiança. Por isso temos aqui, quase que termino, temos aqui Padre Adelino Ascenso, que todos conhecem, a maioria deve conhecer, que é do IMAG, do Instituto dos Missionários Adjentes, e temos também o Padre Pedro, que representa a CNIR, CIRP, troquei-lhe as letras, CIRP, é a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, não é? E, portanto, também foi para nós uma honra tê-los presente, manifesta também o interesse que têm nesta atividade que é, como referi, também de divulgação e como um instrumento de pedagogia e de ação pastoral junto às nossas comunidades. Vamos acolher agora as orientações e o modo como é que o livro surgiu, como é que ele está dividido, etc, etc. Portanto, da minha parte, tenho dito. Vamos então continuar agora com o Padre Rio de Janeiro, que nos vai falar do porquê desta publicação. Eu vou ler. Pronto.
Sr. Dom José, Bispo da nossa Diocese, Sr. Cardeal António Marto, Bispo emérito da nossa Diocese, Dr. Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, e o Sr. Engenheiro Carlos Batista, Presidente do Grupo Tecnorém e patrocinador da edição do livro Testemunhas da Palavra, Orém, Terra de Missionários e Missão. Irmãs, irmãos, padres provinciais dos Institutos de Vida Consagrada, seus representantes e demais membros dos Institutos Religiosos, caros irmãos no Ministério Sacerdotal, párocos e outros sacerdotes, e também no batismo como condição fundamental de todos nós. Sejam todos bem-vindos a esta casa, que é hoje o lugar do nosso encontro. No início da semana de oração pelas vocações, é para nós uma grande alegria poder celebrar neste serão o testemunho de centenas de consagrados das nossas comunidades, que gastaram toda a sua vida ao serviço dos irmãos por amor do Reino dos Céus. O mês missionário extraordinário proposto pelo Papa Francisco em outubro de 2019, alargado depois para um ano pela nossa Conferência Episcopal, está na origem desta publicação. Era e é a nossa intenção e obrigação aprofundar os caminhos da palavra na nossa história, nas nossas comunidades, pois esta é a condição sine qua non para podermos exercer bem a nossa missão. Neste sentido, a Vigaria de Orém promoveu na altura uma sessão de estudo sobre a missionação de Orém, fazendo emergir os dinamismos pastorais dos inícios do segundo milénio, com a conferência do Dr. Saúl Gomes, de meados do segundo milénio, com a conferência e um estudo do Dr. António Batista sobre o Convento de Santo António de Orém, e dos finais do segundo milénio, com a conferência do Dr. Poças das Neves. Estas comunicações, então preferidas, integram a terceira parte desta publicação. Cada uma delas oferece contributos importantes sobre o período a que se refere. Aliás, no que diz respeito à evangelização das nossas cidades, das nossas aldeias e vilas, e, de alguma maneira, na passagem dos séculos, as paróquias da cidade publicaram já em 19 um livro chamado Orém nos Caminhos da Palavra, que também está em baixo junto ao que agora se apresenta. Mas a iniciativa do Papa Francisco fez-nos olhar de um modo especial para os últimos 100 anos, oferecendo-nos a oportunidade de conhecer mais de perto as religiosas e religiosos das nossas comunidades paroquiais que serviram e servem a causa do Evangelho. Com a participação dos que puderam aceitar o nosso convite, a colaboração das suas congregações e familiares, o contributo dos párocos e de outras pessoas, foi possível recolher a informação agora publicada. Na organização deste livro, como se pode ver na primeira e segunda parte, quisemos em primeiro lugar situar cada consagrado na sua família, na sua terra e na sua paróquia, consultando para o efeito os registros paroquiais. O nosso bem-aja a todos os párocos do Concelho de Orém que nos prestaram preciosa colaboração. Depois, na segunda parte do livro, quisemos dar a conhecer o carisma e a missão dos institutos religiosos escolhidos pelos consagrados naturais de Orém e informar sobre o percurso de vida e missão que, através de testemunhos pessoais ou dos dados biográficos enviados pelos institutos religiosos ou por confrades seus, nos chegaram e que muito agradecemos esta preciosa colaboração. Levou tempo. Tínhamos o Covid e também os institutos tinham dificuldades em gerir todas as solicitações que tinham. Por isso, foram estes 3 anos. Embora a Vigaria não coincida com a área geográfica do município, como já foi dito, logo no início da recolha da informação, se percebeu que tínhamos de alargar o âmbito da publicação e incluir os religiosos e religiosas de todas as paróquias do Concelho de Orém. Isto porque de diferentes congregações nos chegaram dados relativos a todos os consagrados de Orém e não fazia sentido não os publicar. O trabalho não está concluído e esta publicação pode ser melhorada, porque haverá sempre gralhas a emendar, informações a completar, dados a corrigir, fotos a integrar ou a substituir. Desde já agradecemos todos os contributos
que nos possam fazer chegar, como agradecemos também os que recebemos, até ao presente, o apoio do Jornal Notícias de Orem, que deu suporte jurídico à publicação, o trabalho de paginação do Hélder Almeida, que nos acompanhou nesta maratona, o prefácio do Sr. António Marto, há um ano. Portanto, esperávamos publicá-lo bem antes, mas as dificuldades... Depois, as listas e gráficos elaborados pela doutora Isabel Oliveira, que nos permitem fazer uma primeira análise dos dados recolhidos. O patrocínio da edição do Sr. Engenheiro Carlos Batista, presidente do Grupo Técnico de Orem, que tornou esta obra muito mais acessível. A colaboração de muitas outras pessoas e instituições da vigararia e de fora dela, algumas câmaras eclesiásticas de outras dioceses, para além dos institutos religiosos, que em muito nos ajudaram a concluir este projeto. Em conclusão, tudo isto se fez para que possamos recordar, agradecidos, o dom de tantas vidas à causa do Reino de Deus, e olhemos o presente e o futuro com esperança, pois a crise vocacional que estamos a viver é, antes de mais, uma grande oportunidade que Deus nos oferece para nos abrirmos mais à sua ação na história da humanidade, deixando-nos conduzir pela sua palavra, que o seu Filho nos trouxe, e assumindo-nos como servidores do seu reino, na alegria e na força do Espírito Santo. Bendito. Agora seguimos com mais um momento musical, agora com o João Sargento. Agora, nesta segunda parte que se segue, convidava o Padre Pedro Fernandes da Congregação do Espírito Santo e o Vice-Presidente da Direção e da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, dirigir-nos também a palavra. Então, boa noite a todos. Na verdade, quem devia estar aqui é a irmã Graça Guedes, e ontem à tarde ela fez uma descoberta fantástica, que também foi agraciada com o Covid. Então hoje, todo o dia, eu tive que substituir aquilo que era a função dela e agora aqui também. Embora já tivesse naturalmente a intenção e o gosto de aqui estar em nome dos espiritanos, já que a Congregação do Espírito Santo tem uma boa coleção de membros originários deste concelho. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar-vos, não é? toda a equipa, por todo este trabalho incrível que vocês fizeram. Eu tive a folhear o livro, não deu para lê-lo, mas efetivamente a missão e a vida consagrada é exatamente isso. É feita de nomes, é feita de histórias, de narrativas, é feita de rostos, não é? Não é feita de ideologia, não é feita de um ideário bonito que a gente propagandeia, é feita de vidas concretas que se dão, que acreditam em algo de essencial, acreditam em Cristo, acreditam no Evangelho e na força do Evangelho, acreditam nas pessoas e dão-se às pessoas e a Cristo. Então, o primeiro sentimento é precisamente esse, de gratidão, pela marca dos consagrados na sociedade portuguesa e também, em concreto, no Concelho de Orem, que este livro celebra. De facto, são vidas dadas com generosidade, com muita dedicação a Deus e à humanidade, numa grande diversidade de pertenças e de carismas, não é? Esta Assembleia espelha isso mesmo, não é? Portanto, somos uma série de congregações que aqui estão presentes, representando um bom número de religiosos e religiosas originários desta terra que daqui saíram. Ao mesmo tempo,
e pediram-me para falar um bocadinho do que é a nossa percepção hoje da vida religiosa e dos seus desafios. Há um segundo sentimento, portanto o primeiro é de gratidão, há um segundo sentimento que é de alguma percepção do contraste, não é? Entre um suposto tempo áureo de muitas vocações. Ali a irmã Celina dizia-me que da sua congregação são 47, não é? Eu estava-me a gabar dos meus 11, afinal há quem tenha mais. Dos tempos áureos de muitas vocações religiosas e um presente agora aparentemente menos fecundo, pelo menos numericamente, de vocações religiosas e sacerdotais na Igreja em geral, e portanto Orem não é exceção. O que é que aconteceu? Não é? O que é que está a acontecer? Às vezes podemos ter alguma tentação de pessimismo e de pensar antigamente é que era. Não é? Antigamente é que havia tantas irmãs, tantos irmãos, a gente folheia o livro e vê tantos rostos, tantos nomes de gente que já partiu ou de gente que está presente e que vem de famílias verdadeiramente católicas, comprometidas, etc. E podemos ter a tentação de pensar antigamente é que era. Antigamente é que havia famílias, antigamente é que havia compromisso, antigamente é que havia vocações. E parece-me que, como homem de fé e como homem de igreja, acredito que o Espírito Santo nos diz que não é bem nessa lamentação que devemos fixar-nos, mas é sobretudo no desafio que as novas circunstâncias colocam à Igreja, à vida religiosa e também à sociedade. É verdade que há uma nova situação demográfica, há menos jovens, é um facto, há uma redução numérica, há um contexto social novo, uma nova forma de organizar a família, uma nova forma de organizar a vida. Também é verdade que no passado a vida sacerdotal, o seminário, as casas de formação religiosa podiam também aparecer como uma alternativa de formação para muita gente mais pobre, ou não tão pobre, e que depois de entrarem na formação religiosa, na formação eclesiástica, acabavam por ficar, acabavam por sentir que era ali mesmo que Deus os chamava. Hoje, talvez muitos dos nossos contemporâneos tenham perdido a percepção da pertinência da vida consagrada e da vida sacerdotal para o bem da sociedade e até para o bem da Igreja. Podemos dizer isso é um mal, mas podemos dizer que isso é sobretudo um desafio a tornarmos-nos nós, os padres e os religiosos e as religiosas, a tornarmos-nos cada vez mais pertinentes, cada vez mais atentos aos apelos deste mundo, o nosso contemporâneo, e cada vez mais capazes de responder a esses apelos de uma forma que surja e que seja efetivamente libertadora. Uma boa notícia. Vivemos, é verdade, uma crise não apenas de vocações consagradas, mas uma crise sobretudo de cristãos comprometidos. Mais vocações específicas, mais do que vocações específicas, a crise no sacramento do matrimónio, significativa, penso, mais do que a crise no sacramento da ordem, ou no sacramento da profissão, ou na profissão religiosa. E isso também é desafio. A forma como todos testemunhamos a família, a pertença à Igreja e a forma como esse testemunho se torna verdadeiramente interpelante e arrastante para os nossos contemporâneos. Uma partilha muito pessoal e muito rápida. Quando fui ordenado padre, fui enviado para Moçambique. E quando lá cheguei, era eu e outro, numa área que tinha 136 aldeias ao nosso cuidado. E foi-me dito que aquelas aldeias eram de facto aldeias de cristãos, comunidades de cristãos, mas que a esmagadora maioria da população, 85% mais ou menos, não eram cristãos. E quando me disseram isso, e quando eu percebi onde me tinha metido, pensei, mas como é que eu vou fazer para evangelizar esta gente toda? Como é que dois padres fazem tanto trabalho? E foi muito rapidamente que percebi que a minha própria inquietação não fazia sentido. Quem efetivamente evangeliza esta gente toda é a Igreja, são os cristãos que lá estão, são as comunidades que lá estão.
E nós éramos chamados simplesmente a caminharmos com aquelas pessoas, a fazermos naturalmente o nosso ministério e a vivermos a nossa vocação, mas nesta consciência muito clara que não somos os salvadores da pátria, são os cristãos todos que testemunham, são os cristãos todos que vivem a missão, que são a missão. E em Moçambique eu descobri que efetivamente estas pessoas, estes cristãos, alguns deles de primeira geração, viviam isso. Viviam a consciência clara de que a sua vida era missão e era testemunho. Cheia de dificuldades. A irmã Augusta, estivemos juntos em vários anos na mesma missão. E eu parece-me que aqui mesmo tenho essa percepção de que muitos cristãos descobrem cada vez mais, sem dúvida com um empurrãozinho forte deste Papa, de como a sua vida pode ser missão. Há uma nova forma de discernir e de abordar o compromisso. Há menos caráter definitivo no olhar das gerações mais jovens, menos capacidade ou menos convicção nos compromissos para sempre. Há uma percepção forte do transitório, do fugaz, e é importante nós aprendermos a viver com isso, a viver com o que passa e a procurarmos soluções que não sejam necessariamente definitivas, mas que ao mesmo tempo sejam capazes de testemunhar com autenticidade o definitivo da boa notícia do Evangelho. Há desafios claros, naturalmente, para a vida consagrada hoje e para a vida religiosa, dos religiosos e das religiosas, portanto, dos membros dos institutos de vida religiosa. Eu diria que, se calhar, um dos primeiros desafios é o desafio da refontalização. Redescobrir a beleza do Evangelho, que é a nossa principal e mais a fonte por excelência, redescobrir a beleza do Evangelho, a beleza do encontro com Jesus Cristo, com a frescura da boa notícia, que tem que continuar a ser notícia, e não apenas uma série de ideias antigas de 2000 anos. Notícia para hoje. A experiência pessoal de fé, vivida numa comunidade fraterna e numa comunidade participativa. Muitas vezes eu pergunto aos meus irmãos de congregação se alguém visitar a nossa comunidade, tem vontade de cá ficar? E para nós, religiosos e religiosas, parece-me que essa é uma questão fundamental. As pessoas que nos veem acham-nos assim, gente simpática, esquisita e simpática, ou acham-nos gente verdadeiramente interpeladora, portadora de um modelo de vida, de um projeto de vida que se calhar vale mesmo a pena ser vivido. Depois, uma certa refundação, redescobrir uma vida consagrada e uma vida religiosa numa comunidade liberta de esquemas rígidos, de velhos modelos de funcionamento, que foram, sem dúvida, portadores de muitos frutos e de muita vida e de muita boa notícia, mas que não são necessariamente ainda portadores dessa vida e dessa boa notícia. A boa notícia está a montante. E as formas de a comunicar, de a transmitir, de a testemunhar, essas vão mudando. Então há uma refundação, digamos assim, de esquemas que podem parecer estranhos e obsoletos aos nossos contemporâneos. Um regresso a uma fonte que seja claramente portadora para nós de um testemunho de fraternidade, de uma vida simples. Nós, os frades e as irmãs, precisamos de nos descomplicar. E esse parece-me ser um dos desafios importantes. E depois, naturalmente, e sem dúvida em referência ao Papa Francisco, o grande desafio de um relançamento missionário a sério. Redescobrir uma consagração a Cristo muito próxima de Deus, sem dúvida, e muito próxima dos humanos. Uma vida consagrada como compromisso de contemplação e de missão. Uma contemplação que é missão e uma missão que é efetivamente contemplativa. Uma consciência de que somos chamados a sair das nossas zonas de segurança, a sair das nossas certezas absolutas, a escutar aquilo que os outros e que os diferentes têm para nos dizer, a tornarmos-nos rosto de uma comunidade que seja muito mais inclusiva, muito mais dialogante, muito mais participativa. Este processo sinodal, de que todos nós já ouvimos falar, lançado pelo Papa Francisco, pretende justamente isso. Participação, comunhão, missão, uma igreja em abertura que passa, antes de mais, por abertura interna, à escuta recíproca, à capacidade de diálogo, de acolhimento, de valorização
e de promoção da diferença, como um lugar onde Deus nos fala. Deus não nos fala diretamente, Deus fala-nos sempre através de mediações. Não é? E todos nós somos mediação de Cristo, todos nós somos mediação de Deus. Então parece-me que a vida consagrada, nesta marca que é seguir Jesus Cristo mais de perto, tem estes desafios e muitos outros. Não é? Então, fiquemos com isso. Eu vou dar a palavra ao que se segue, mas se calhar o grande desafio para nós todos é vivermos a sério o nosso batismo. A começar pelos consagrados e pelas consagradas, percebendo que é no batismo que radica toda a beleza depois de cada uma das vocações específicas, das formas concretas, como o Senhor depois nos chama a cada um dos nossos caminhos. Que Deus nos ajude a viver isso com escuta e com abertura à mudança. Muito obrigado. E quem segue é precisamente o Padre Adelino Ascenso, da Cidade Missionária da Boa Nova e Presidente da Direção dos Institutos Missionários Agentes. Muito boa noite. Sr. Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima, Sr. Presidente da Câmara de Orém, Sr. Engenheiro Carlos Batista. Muito gosto também. O Sr. Cardeal Dom António Marto, depois, naturalmente, também o Vigário-Geral, o Padre Jorge Guarda, o Padre Batista, o Padre Armindo Janeiro, e todas e todos saúdo de coração aberto. Eu vou usar esta excelente estante para colocar as minhas folhas. Não digo no plural, mas são apenas duas. Muito obrigado pelo convite para falar durante uns minutos sobre aquilo que me brota no interior ao folhear as quase 1000 páginas desse livro, ao longo das quais são apresentados institutos e pessoas consagradas que partiram daqui e foram por todo o mundo com a finalidade de anunciarem aquilo que os despertou e os moveu, transformando-se eles mesmos e elas mesmas em testemunhas da palavra. Muitos parabéns por esta obra. Regressei na passada sexta-feira à noite de uma Assembleia dos Superiores Gerais das Sociedades de Vida Apostólica que teve lugar em Paris. O tema de formação era o diálogo interreligioso. Sal e fermento são duas imagens muito fortes, tanto na missão como na forma de se ser igreja. E o conferencista principal fez uma referência a um filósofo italiano com a metáfora do sal, usada para definir o cristianismo do futuro. Tal como o sal, também o cristianismo terá de dissolver-se para dar sabor, diz o filósofo. Apetece-me imaginar as consagradas e os consagrados que daqui partiram como o sal, dissolvendo-se e impregnando o mundo com a mensagem de Cristo levada por eles. O movimento da deslocação e da diluição e a convicção do testemunho. Baseando-me naquilo que tenho dito por aí, em alguns lugares, gostaria de começar por recorrer ao teólogo australiano Michael Trainer, professor da Universidade Católica da Austrália, elencando os 5 elementos que, segundo ele, constituem a narrativa que conduz a um envolvimento missionário de chamamento e envio. O primeiro elemento é a deslocação. Isto é, há algo que obriga a abandonar a zona de conforto, o usual e rotineiro. A saída, como diz o Papa Francisco. O afastamento de Jerusalém,
o movimento em direção às margens, ao débil, ao considerado impuro, o que implica o envolvimento nas suas vidas e o toque das suas chagas. O segundo elemento é o encontro. A experiência de saída abre no coração daquele e daquela que é chamado e chamada um sulco de encontro com o transcendente, normalmente, como já foi dito, através de intermediários. Encontro esse que, por seu lado, resulta numa forma diferente de agir e entender as coisas. Tal encontro produz uma transformação. E se não produz essa transformação, estamos mal. E aqui surge a perplexidade, pois o apelo a que se veja o mundo com lentes diferentes das rotineiras provoca confusão, o que exige reflexão e discernimento em busca de luz no meio da indecisão e da confusão. Chamemos-lhe um momento de crise. Determinação é o quarto elemento. O agente divino age e impregna de segurança e confiança a experiência, ajudando a que, apesar das perplexidades e das inseguranças, se chegue a uma determinação, a um assentimento. Finalmente, o quinto elemento é o testemunho. Quando se passou pelo processo e se chegou à determinação, o testemunho emerge naturalmente. Aquele que foi chamado e enviado vive voltado para uma nova meta, comunicando a fé por meio de histórias da sua própria vivência e a conversão que se foi realizando no seu interior. Um processo repleto de indecisões e medos, traições e angústias, contrastes e contradições, avanços e recuos, que são as resistências constituintes da própria vida de fé. Deslocação, encontro, perplexidade, assentimento e testemunho. Mas permanece a pergunta, talvez prévia a todo este processo: como é que se pode testemunhar, isto é, ser testemunha e ser testemunho vivo, nesta mudança de época, nesta nossa sociedade fragmentada, estilhaçada interiormente, insegura, sedenta de afeto e de verdadeiras perguntas? Apontarei brevemente 3 focos que têm a ver com aquilo em que eu acredito. Lavrar a terra, imaginar o possível e tocar o espaço pré-religioso. Todos com o verbo no infinitivo incutindo movimento. Lavrar a terra. Acredito que o lavrador poderá despertar em nós uma intuição. Eu nasci numa aldeia. Há a necessidade de lavrarmos a terra antes de procedermos ao ato de semear, não negligenciando os terrenos que estão em pousio, que são muitos. E quais são, neste nosso tempo, os terrenos em pousio? Buscadores desesperados, ateus amargurados, agnósticos cansados, crentes desiludidos ou indiferentes resignados. O nosso arado precisa de sulcar tais inflamantes planuras e penedos, por muito cascalho, muito barro e muito granito ele vai encontrar no caminho. É preciso que se corra o risco do encontro com aquele que nos desconcerta e nos desconjunta. Já não navegamos serenamente em mares de cristandade. E isso é bom, pois é quando a Igreja é fermento que se fortalece. E o fermento em demasia estraga o pão, assim como o sal em demasia estraga a comida. Eu acredito muito
continuo a acreditar muito numa igreja pequena e periférica, que mergulha as mãos no lodo, que atravessa as noites de dúvida, que toca as chagas, como São Tomé, e que o faz na humanidade ferida. E passamos ao segundo foco, imaginar o possível. Neste lavrar da terra, requer-se-nos o recurso à imaginação do possível. Para usar um termo do Papa Francisco, imaginar o possível a partir do impossível, incutindo presença e esperança à solidão e alimento às fomes que graçam e limitam. Tornar possível o impossível, viável o utópico, realidade o sonho. Sempre com os pés bem assentes na realidade concreta, mas os olhos postos mais além, para lá da linha do horizonte, para lá dos limites. Nunca, nunca, nunca nos contentemos com pouco. E nunca, nunca, nunca sejamos medíocres. Requer-se que sejamos verdadeiros sonhadores apaixonados, já que, sem paixão, não há missão. Adverte-nos do António Marto no prefácio do livro. Paixão, missão, imaginação. E passa ao terceiro foco, tocar o espaço pré-religioso. Esta área da imaginação como caminho específico de experimentar a realidade encontra-se no espaço pré-religioso da nossa humanidade. Um espaço que deve ser preenchido com a nossa experiência de dor e afeto, de traição e esperança, antes de se tornar doutrina e interpretação cristã. Nesta dimensão pré-religiosa, há um campo vastíssimo que corre o risco de ser esquecido ou ignorado. Um campo onde poderemos encontrar uma juventude descontente, mas sedenta de interioridade e autenticidade. O cuidado desta dimensão pré-religiosa da nossa humanidade, onde se encontra a imaginação, é crucial, uma vez que, e cito, o campo de batalha de uma cultura viva desenrola-se mais na imaginação humana do que no mundo das ideias ou nas filosofias, sublinha o teólogo irlandês Michael Paul Gallagher. A juventude espera de nós um mergulho exigente na imaginação humana. Volto a Michael Trainer. Já estou na reta final. O ponto de partida é a experiência que nos leva à deslocação, à saída de nós próprios e da nossa autorreferencialidade, das nossas certezas e das nossas estruturas. E essa deslocação conduz ao encontro com o outro, com aquele que é diferente de mim, e com o transcendente, o que resulta numa forma diferente de agir e entender as coisas. Segue-se a perplexidade, perguntas sem resposta, indecisões e confusão, fé mergulhada em dúvidas. Eu diria, nunca desvalorizemos as nossas dúvidas, pois elas podem rasgar caminhos de luz. Essas dúvidas podem servir-nos de lanterna. É então que surge o elemento divino a imprimir a confiança e a segurança. Depois de muitas lutas, de tal forma que se chega a uma determinação da qual brota o testemunho. E o testemunho genuíno atrai ou repele. Este testemunho terá de ser impregnado de um exercício de lavrar terrenos, porventura inóspitos, da nossa humanidade, imaginando o possível e o impossível. Acredito que tenha sido isso que fizeram os missionários aqui referidos. Requer-se uma nova cultura pastoral, como diz o padre Armindo Janeiro na conclusão do livro. Uma nova cultura pastoral que reforce a esperança e a ousadia. Precisamos de convictamente comer a palavra
de forma que ela se transforme na nossa carne e no nosso sangue, para que emanemos missão. Que a experiência de elaboração deste livro seja alento para a entrada mais profunda no bosque da vida. E peço desculpa por me ter alongado tanto. Muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Pedro Fernandes e ao Padre Adelino Nascense por estes dois momentos que enriqueceram de forma bem significativa também esta nossa noite. E antes de passarmos para a terceira e última parte desta nossa sessão, vamos ter mais um momento musical, que será também o último, com o João Sargento. Mais uma vez, muito obrigado ao Oriarte, a pessoa do professor Adolfo aqui hoje com os seus alunos, com o Xavier e também com o João. E agora passávamos para esta terceira e última parte e convidava agora o Sr. Engenheiro Carlos Batista, Presidente do Grupo Tecnoarém, a falar-nos. Então, boa noite a todos. Eu estou com um bocadinho de tosse, mas já fiz hoje o teste. Tem que ser, não é? Essas coisas têm que ser, não é? Esta plateia está cheia de bons amigos. Bons amigos, amigos de longa data. E eu cumprimentava todos estes meus bons amigos, portanto, em duas pessoas de referência, dentro dos meus bons amigos que aqui estão, são dois meus grandes amigos, portanto, o Sr. Cardeal Dom António Marto, na pessoa dele, cumprimentava toda a plateia, e do meu amigo também, do professor Mário Alquerque, também tem sido um amigo de longa data, também cumprimentava toda a plateia. Senhor Bispo da Diocese de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, Sr. Padre Pedro Santos, ainda há bocado fiquei na dúvida, é dos missionários do Espírito Santo?
tenho lá imensos amigos. Bem, fiquei na dúvida ainda há bocado. Portanto, quando referiu que vinha em substituição, portanto, da irmã Graça, não é? Portanto, é um prazer. Já falamos um pouco, daqui a pouco, não é? Sr. Padre Adelino Ascense, da Sociedade Missionária da Boa Nova, portanto, também foi um prazer estar aqui a ouvi-lo. E presidente também da direção dos Institutos Missionários, não é? Depois foi um prazer. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arém, meu caro amigo, portanto, Luís Albuquerque, não é? E uma palavra também muito especial ao responsável e coordenador desta obra que hoje aqui apresentamos, o meu caro amigo, o Sr. Padre Armindo Janeiro. Portanto, quero aproveitar o momento para agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui, hoje ao fim de um dia de trabalho, todos nós, e a oportunidade de manifestar o meu ponto de vista sobre esta obra e tudo o que ela significa para a nossa região. Não posso deixar de referir que quando o Padre Armindo Janeiro me contactou, foi uma conversa muito breve, para patrocinar esta obra, não hesitei. Foi logo ali na altura, porque as coisas são como são, não é? Uma vez mais, já há 2 anos, antes da pandemia, já lá vão 2 anos, estivemos aqui reunidos, o António Marto e um conjunto de amigos, para a apresentação do outro livro, portanto um livro extraordinário também, que era Orei nos Caminhos da Palavra. E entre as luzes e sombras, mais uma obra coordenada pelo Padre Armindo e que também tivemos, portanto, o prazer de patrocinar e não nos arrependemos disso. Desta vez não poderia ser uma exceção, apesar de ser num contexto completamente diferente. Quero aqui referir ainda que o Padre Armindo Janeiro é um homem de bem. Eu só o conheci quando ele veio cá para Orem, portanto, sou insuspeito e tenho muita consideração por ele. E que exerce o seu trabalho da nossa paróquia de uma forma ímpar, cuja missão vai muito para além do seu trabalho como pároco desta freguesia. E eu testemunho isso. O Padre Armindo serve a sua comunidade e leva a palavra de Deus onde, por vezes, ter maior dificuldade em chegar aos doentes, aos acamados, dos lares. Nós temos esse exemplo. O nosso grupo, portanto, tem lares e tem unidade de cuidados continuados e o Padre Armindo arranja sempre um bocadinho para lá ir, não é? O que é muito importante e, portanto, são as TMGs, pertencentes ao nosso grupo, e eu fico muito agradecido por isso. Não posso lá ir sempre, vou lá às missas que consigo, mas ele tem sido uma pessoa que nós estamos muito gratos. Ora, se o meu amigo Padre Armindo faz um trabalho incansável como testemunha da palavra, eu só poderia dar o contributo da forma que posso, que é este contributo. E assim, aqui estamos hoje todos reunidos para apresentar esta obra, Testemunhos da Palavra, Orem, terra de missionários e missão. É só mais uma folhita, também não. Na qualidade de responsável lá do grupo da nossa empresa, portanto, é uma empresa nascida e sediada em Orem, tem um conjunto de empresas já também espalhada pelo país e também já pelo estrangeiro. E sendo também nascida e criada aqui em Orem, constato com grande orgulho que este livro representa a continuidade de um trabalho árduo dos testemunhos da palavra, levando o nome de Orem por esse mundo fora, é muito importante. Orem é uma terra de consagrados. Eu sou de Orem. E esta publicação recolhe precisamente as notas bibliográficas e testemunhos de todos esses religiosos e religiosas que
Já foram aqui referidos alguns. Pessoas com ligações aos nossos antepassados ou amigos com quem nos cruzamos no dia a dia. Testemunhos aqui reunidos neste livro, que pretendem, através desta obra, mostrar que a vocação e a dedicação religiosa é uma opção de vida. Eu também, quando comecei os meus estudos superiores, estive numa casa religiosa e convivi com muitos amigos. Estava na Casa São João de Deus, em Lisboa. Portanto, e convivi com muitos amigos, né? Alguns deles seguiram a vida religiosa, portanto, eu não segui, portanto, mas tenho acompanhado com muita atenção todo este percurso foi aqui falado, que é muito interessante. Como diria o Padre Armindo, não é? Ou mais simplesmente, esta situação de momento de reflexão, que é muito importante, sobre os desafios do atual contexto social da vida e da Igreja. Portanto, como católico também tive com muita atenção, portanto, ao que referiu, portanto, o Padre, dos missionários do Espírito Santo, portanto, sobre esta situação muito importante dos desafios do atual contexto social, portanto, na vida da Igreja, que é um tema que, não sendo, portanto, um tema da minha competência, que nos desafia a pensar sobre estas matérias. Até que Dorei o seu grupo, no âmbito da sua responsabilidade social, sempre esteve e pretende continuar a estar atenta às necessidades da comunidade onde se insere. É uma maneira de estarmos na vida que é muito importante, não só ligados aos nossos funcionários, que já são umas centenas, mas desta forma, para além do enorme privilégio que é patrocinar esta obra, queremos dar um nosso contributo na divulgação desta mensagem das testemunhas da palavra, que é um tema muito bonito. Muito obrigado pela vossa atenção. Muitos parabéns, Padre Armindo de Janeiro. Muito obrigado. E convidava agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arém, Sr. Luís Albuquerque, para falar também connosco. Eu não tenho nada escrito, mas também prometo que serei breve. Começava por cumprimentar Dom José Ornelas, Engenheiro Carlos Batista, Sr. Cardeal, Sr. Padre Armindo e todos os que aqui estão a assistir a esta apresentação deste livro. As minhas primeiras palavras são para agradecer ao Sr. Padre Armindo o convite que me fez para aqui estar convosco, a partilhar este momento e dizer que estou aqui com muita satisfação a partilhá-lo, porque me parece que é importante para o nosso município e eu fiz questão de aqui estar a partilhá-lo convosco. Depois uma segunda palavra, e se me permitem, para o Dom José Ornelas, primeira vez que penso que em funções, nas suas novas funções, está no nosso Conselho, no Conselho de Orém, e queria-lhe dizer, dar-lhe as boas-vindas ao nosso Conselho e dizer que será sempre bem-vindo à nossa terra, ao nosso Conselho, e tenho a certeza será sempre aqui bem recebido, porque esse é um apanágio da nossa gente, da nossa terra, e sinta-se em casa no nosso Conselho, e aproveitando também para lhe desejar as maiores felicidades no desempenho das suas novas funções, que um bom desempenho das suas funções é também um bom desempenho das nossas paróquias, e é isso tudo que todos desejamos. Depois uma palavra também para o Engenheiro Carlos Batista, agradecer-lhe também o facto de mais uma vez se ter disponibilizado para patrocinar esta obra. Não é a primeira vez que o faz, como ele já aqui referiu, não só neste âmbito religioso, mas também no âmbito cultural, no âmbito desportivo. É a tal responsabilidade social que ele aqui falou, e é bom que haja empresas que tenham esta disponibilidade, porque infelizmente nem todas o têm e se calhar também poderiam ter essa possibilidade de o fazer. E por isso queria também aqui testemunhar publicamente, mais uma vez, o agradecimento pelo seu envolvimento e pela sua sempre disponibilidade para apoiar estas causas. Uma terceira palavra para o Sr. Padre Armindo, coordenador desta obra, uma obra importante, uma obra que ele fez o favor de me
entregar na Câmara Municipal na semana passada, quem também agradeço, e dizer-lhe que me parece que é uma obra importante para o futuro também do nosso Conselho, para que todos nós também possamos perceber a importância que o Conselho de Orem teve e tem na consagração de muitas pessoas, de muitos sacerdotes, de muitos irmãos, de muitas irmãs no nosso país. E obviamente que é um legado que fica importante, e eu tenho que lhe agradecer também o trabalho que teve em conjunto com os outros párocos da Viararia, mas que me parece muito importante, e por isso dar-lhe os meus parabéns por esta obra que hoje aqui é apresentada. Dizer-vos também, e já aqui foi dito, penso que até aqui pelo Sr. Padre Pedro, que o mundo hoje traz-nos muitos desafios. E obviamente que eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Orem, também tenho que me ir adaptando aos novos desafios que o mundo traz. Todos os dias nos aparecem situações novas, todos os dias nos aparecem problemas novos, todos os dias nos aparecem situações para as quais nunca pensaríamos que nos iriam surgir, nem que com certeza estaríamos preparados. Falo-vos, por exemplo, da Covid, uma coisa recente, há 2 anos atrás. Quem imaginaria que iríamos ter um problema destes para resolver? E nós, enquanto município, como todos os outros, tivemos que rapidamente tomar medidas, tivemos que rapidamente nos adaptar para fazer face a um flagelo tão grande que nos atingiu a todos, para que as pessoas também pudessem ter a segurança que merecem no seu dia-a-dia. Como agora também a questão da guerra na Ucrânia, também para o qual ninguém estaria preparado e para o qual também tivemos que rapidamente nos adaptar no sentido de procurar, dentro das nossas competências, dentro das nossas possibilidades, ajudar aqueles que mais precisam. E nós no Conselho de Orem temos já cerca de 300 pessoas refugiadas da Ucrânia, às quais estamos a apoiar, o município de Orem diretamente a apoiar perto de 90 pessoas, com alimentação, com alojamento, com médicos, com cursos de português, ensinando as pessoas a português, integrando-os no mercado de trabalho, e por isso são desafios que todos, novos desafios que todos temos pela frente, e que é importante estarmos preparados para eles. E por isso aquilo que aqui foi dito, a Igreja, todos nós, todos vós, temos que nos adaptar às novas realidades que vão surgindo no nosso dia-a-dia, porque só assim conseguimos ter sucesso nas nossas vidas e naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. E era esta mensagem que eu aqui queria deixar, dizer-vos que todos, em conjunto, temos que estar preparados para desafios novos que nos vão surgindo no nosso dia-a-dia, e só assim os conseguiremos ultrapassar, e só assim conseguiremos ir ao encontro das expectativas daqueles que confiam em nós e daqueles que também confiam em vós. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela vossa atenção, e desejo o maior sucesso a este livro, porque ele efetivamente bem o merece. Muito obrigado. Muito bem, e a terminar, pedia então agora e convidava o Sr. Dom José Ornelas, o Bispo da nossa Diocese de Leiria Fátima, para também dirigir uma palavra a nós. Aqui o microfone não se sente interiorizado. Mas quando fala o Bispo, é como quando o Bispo entra. Está bem, já. Não estava ligado. Quando chegou o Bispo, disse logo que a procissão está a acabar. É o último, sempre o Bispo. O último. Mas para comer é o primeiro. E porquê? Porque há uma ocasião, nos crismas, estava lá no adro da igreja a falar com o pessoal, e chegou uma velhinha e disse: "Sr. Bispo, despache-se, porque enquanto o senhor não chegar, não deixa a gente começar a comer." De modo que o Bispo tem de chegar para se começar a comer. Vou agora para acabar. E não quero demorar muito, mas tenho 2, 3 coisas que, para um Bispo que está a chegar e a dar os primeiros passos, primeiro é um grande gosto. Saudar aqui, e começo por saudar a mesa, o Sr. Presidente da Câmara. Porque eu disse quando cheguei, a gente não chega a uma terra de ninguém. Chega para chegar a uma igreja que já está a caminho, o meu predecessor, quem tem o desafio e o gosto de seguir o trabalho feito nesta diocese. Mas também numa terra
Uma terra que é preciso pôr os pés no chão. É onde é preciso conhecer e, sobretudo, inserir-se. Não vim cá para uma terra que, bem, tivemos os incêndios, mas não é uma terra que está a arder. É uma terra que está a caminhar. E, portanto, conhecer o dinamismo desta terra e desta igreja é, para mim, a minha primeira tarefa onde vou tentando entrar. E já direi mais uma palavra sobre isto. Mas também é a sociedade toda, vós todos que aqui estáis, em saúde. Saudar o Sr. Engenheiro Carlos Batista é também um gosto, porque eu lembro-me de passar aqui bem mais cedo, nestas terras, bom, não era tanto só quando se vinha a Fátima, subindo a serra por outros caminhos, ou então vinhamos ali pelos lados da batalha, mais frequentemente, mas eram outros tempos. Temos, graças a Deus, outros trunfos, outras sociedades e outros problemas. Aquilo que já há pouco mesmo se dizia, não é? Temos outros problemas hoje e não se pode ir simplesmente com as receitas de ontem. Mas a primeira palavra que queria dizer era precisamente essa, deste livro, que é um livro de memórias. Para mim é muito importante. Quando falava disto, a igreja aqui não começa comigo, também não vou acabar com ela, porque não tenho capacidade disso. Portanto, mas tem uma história. É por isso que o Papa diz, um cristão é sempre uma pessoa de memória. Aliás, o nosso credo é um elenco de memórias, é uma narrativa da humanidade, é uma narrativa de pessoas, de situações, de desafios, até hoje. E, portanto, também nós hoje temos uma janela, não começamos, não vai acabar isto, não vai acabar connosco. E, portanto, mas a janela que nós temos para agir na história é esta. E é por isso que é importante perceber o que está para trás. O que está para a frente a gente não sabe ainda. E vamos ser responsáveis, possivelmente, de construir alguma coisa. Mas o que está para trás pode nos ajudar. Serve de trampolim. Quem não tem raízes é perigoso. Eu sou da Ilha da Madeira e aquilo é uma terrinha pequeninha, mas noitinha. E a gente tem mar a toda a volta. Os do continente, muitos que lá chegam, ficam aflitos, quase com a claustrofobia, apesar dos horizontes vastos que lá têm, porque encontram mar a toda a volta. Para os ilhéus é outra coisa. No mar não se pode construir muros. E, portanto, o mar está aberto para se ligar a todo o mundo. Isso tem a ver precisamente com este livro. Sempre pensei que esta imagem tinha a ver com este mundo. E porquê? Na minha história está ligada precisamente a isto, ao mar. Ao mar, à ilha e ao mundo. Quando eu estava na 4ª classe, na altura era assim que se ia para o seminário, tinha 10 anos, passaram lá os missionários dionianos. Tinham acabado de chegar à Madeira, 10 anos antes, para preparar a missão para Moçambique, para ter missionários para mandar para Moçambique. E perguntaram quem queria ser missionário, disse que não, que já tinha um irmão no seminário, 2 aliás, um é padre, é hoje, porque o mal nunca vem só numa família, e um bem também não. De modo que, e eu disse, não, eu não quero ir para fora, gosto de estar na Madeira, eu quero estar na Madeira, não quero. De repente fui lendo as histórias das missões, etc, e fui... E um dia acordei, eu pensava que tinha de ser, era missionário. Não me perguntem porquê, porque não tinha nada de muito piedoso. Eu tinha lá uma espingarda, uma coisa que fez mais missionários do que os sermões todos. E a gente, porque é assim que começam, com os sonhos de criança que começam as coisas. E depois as histórias dos missionários que escreviam, e essas coisas todas. E de modo que, o que é que, de repente, o sair da ilha que me metia medo, agora era um motivo de fascínio. Sair para chegar a...
o gosto de descobrir, de ir para além da cerca que a gente já tem. Isto é a história da missão. Porque onde as raízes são importantes. Nunca vou perder o gosto, a saudade da ilha. Mas a ilha não é o mundo. E é de sempre lá voltar com gosto. E digo sempre, fui superior da congregação e falei muito disso. Criámos, no tempo de geral, criámos 6 missões, em 6 novos países. E eu tive o gosto de enviar muitos missionários. E dizia, a última foi para a China. Disse, cuidado, vocês não vão à conquista da China. Vocês vão levar o Evangelho com uma semente, hoje falou-se aqui de sal, e de semente, e de lavrar, e de se deixar imagens que dizem isso. Vocês não vão à conquista. Vocês, antes de mais, vão lá meter os pés no chão. Lá meter os pés no chão. E é para que possam amassar aquilo que levam com aquilo que lá está, porque senão não sabem nada. Aliás, hoje nem o mundo tolera isso, muito menos a China. Hoje tem de ser outra coisa. Um outro clique que me deu na vida foi quando eu era provincial aqui, tínhamos começado a programar uma missão em Angola e disseram e a gente não tinha gente que chegasse e deixámos duas paróquias grandes em Lisboa. Não porque deixámos, é porque era uma paróquiazinha rural e depois tinha-se tornado qualquer coisa com 100 e tal mil habitantes e já eram 5 paróquias e não podia ser tudo. Deixámos 2 das grandes. Para ter gente para começar em Angola. Para uma dessas paróquias, que ainda lá estão, quem foi? Um grupo de padres da Diocese de Benguela, em Angola. E disse, a missão está mudando. Não foi programado. A missão está mudando. Agora, a missão não é numa direção só, é de outra. É nos 2 sentidos, não é para achar. A irmã que está aqui, a irmã de Moçambique, hoje a missão é outra coisa. Porque hoje o nosso mundo mudou, é um mundo, como diz o Sr. Presidente, é um mundo de mobilidade. Os nossos jovens fazem Erasmus em tudo quanto é mundo. E daqui chegam de tudo quanto é mundo. E a gente tem a missão, tornou-se multicolorida, tornou-se diferente. É um mundo onde pensar a missão já não é no sentido de vamos lá simplesmente levar coisas, antes de mais é aterrar numa igreja que já lá está e num mundo que já lá está. Mas é também acolher os refugiados. São um exemplo. Os nossos imigrantes criaram mundos novos por aí fora, deram cor e precisamente porque levavam raízes. Quem não tem raízes é perigoso, não leva nada também. Eu não deixo de ser português, gosto muito da minha ilha e sinto-me bem nessa pele. Gosto de ser português, mas sinto-me cidadão do mundo em qualquer parte. Isto, se eu não levar algo do meu, e que meu não é só ser português, não tenho, gosto muito de ser português, mas não sou nacionalista, porque já vi os desastres que isso pode criar. Ser português, o projeto de ser português sempre foi amassado com outras realidades, e isso é bom. Mas particularmente o ser missionário e o ser e viver como missionário é precisamente isso, abrir-se a acolher e isso é mais difícil às vezes, e deixar ser acolhido. A gente hoje no mundo, se não for assim, destrói tudo. Portanto, o projeto deste livro é precioso. Padre Armindo, muito obrigado. Deixei para o fim, para lhe agradecer. Porque a gente precisa disto. Precisa daquilo que nós somos, da nossa identidade, sem perdê-la. Há tanta gente a fazer discursos tontos sobre isto. A nossa identidade é fundamental. Uma árvore sem raízes, o vento arranca ele.
Mas uma árvore que não sai da terra, não sai das raízes, não é árvore. Fica debaixo da terra, esconde-se. Nós precisamos disto. Precisamos ter raízes, sem pretensões nem complexos, para podermos enriquecer o mundo com aquilo que levamos, mas deixar-se enriquecer com o sol que chega de todo o mundo também, e que não é só nosso, e sobretudo que nos chega de fora da terra, que todos precisamos dessa luz de Deus que chega fora da terra para transformá-la, cada um a seu modo, mas para amassá-la nesta terra que somos juntos. Para mim isto é o conselho mais válido de missão hoje. E a missão chega-nos aqui, chega-nos com os refugiados, chega-nos com os imigrantes, chega-nos particularmente, e com isto termino, nesta terra com os peregrinos que aqui chegam. Conselho do Rei, Fátima, isto a todos os níveis, sem limitar o significado de Fátima. Não é simplesmente uma questão religiosa. Isto é uma questão que fala. Eu ouvi falar de Fátima, olha, sabe, uma ocasião, nas Arábias, numa tradição muçulmana, onde é que foi o diálogo? Começou precisamente com o diálogo. Fátima era uma filha do profeta e começam a ler o Corão, particularmente sobre a Virgem Maria. E é uma capacidade de construirmos um mundo novo, onde não é simplesmente a globalização económica, nem, sobretudo, mais perigoso ainda, o nivelamento cultural de uma cultura dominante, mas é saber apreciar e dar lugar às diferenças culturais, às diferenças económicas, etc., mas para construirmos com tudo isso um mundo polícromo, que é um mundo que Deus, criado por Deus, e que nós hoje temos outras possibilidades de afastar, de aproximar e de dialogar, ou então de destruir, como nós estamos a ver. Que Nosso Senhor nos dê, de facto, a capacidade de construir um mundo melhor a partir daquilo que somos, daquilo que fomos, daquilo de que fomos formados e plasmados, mas daquilo que também hoje somos chamados a construir juntamente com outros, com outras tradições, com outra maneira de crer, e de crer no mesmo Senhor Jesus, e de crer na Virgem Maria, e de crer também noutras formas mesmo de crer e de agir. Acho que nesse aspecto nós precisamos de tudo, precisamos de todos os saberes, de todos o que se organiza, mas que se organiza para criar pessoas livres e pessoas capazes de colaborar. Bem-ajam, muito obrigado, e olha, e tenham paciência, a gente depois não encontrará um bispo melhor, é o que está aqui. Quando fui eleito em Roma, eu telefonei à minha mãe e disse, olha, agora vou ficar por aqui, vou ficar mais longe. Ela disse, pois é, filho, então olha, o que é que has de fazer? Tem paciência com eles. E depois pensou um bocadinho e disse, olha, e eles tenham paciência contigo. Portanto, peço-vos que tenham paciência comigo. Boa noite e muito obrigado.